Olá, meu nome é Oswaldo, o meu grupo é composto pela Camille, por Gustavo e por mim. Vamos apresentar o seminário da disciplina de Fundamentos de Projeto e Análise de Algoritmo. Nós vamos falar sobre programação paralela. Nosso trabalho foi estruturado em 3 partes. A parte 1, que vai ser apresentada por mim, vou falar sobre os conceitos. Na parte 2, a Camille vai abordar sobre ferramentas e linguagens para a programação paralela. E por fim, o Gustavo vai falar sobre aplicações de algoritmos na parte 3. Para começar, é importante nós entendermos a diferença entre programação sequencial e programação paralela. Começando então pela programação sequencial. É um modelo tradicional de execução de programas, onde as instruções são processadas uma após a outra em um único processador. Isso ocorre porque há apenas uma unidade de processamento, que nós chamamos de UCP, que é responsável por executar essas instruções. Como a gente pode ver nessa imagem, um programa ele é constituído por uma série de instruções que são executadas em sequência. Cada instrução é processada individualmente, uma de cada vez, antes de serem enviadas para o UCP. Embora esse método da programação sequencial ele seja simples e fácil de entender, ele apresenta algumas limitações significativas em termos de desempenho. Isso é aplicado em tarefas que poderiam ser divididas em partes menores e executadas simultaneamente, algo que a programação sequencial não consegue fazer de forma eficiente. E para isso nós temos a programação paralela, que diferente da programação sequencial, ela permite que um problema seja decomposto em partes menores, que podem ser executados simultaneamente. Como a gente pode ver na imagem, o problema é dividido em várias partes e cada parte contém uma sequência de instruções. Essas instruções são distribuídas entre múltiplos UCPs para execução concorrente. Isso significa que ao invés de processar uma única instrução por vez, como na programação sequencial, nós podemos aproveitar vários UCPs para processar diferentes instruções ao mesmo tempo. Essa abordagem da programação paralela ela aumenta a eficiência e reduz o tempo total de execução, principalmente para sistemas com múltiplos processadores. Então, por que utilizar a programação paralela? Primeiro, um dos principais benefícios da programação paralela é a capacidade de reduzir o tempo necessário para solucionar um problema, porque ao dividir as tarefas entre múltiplos processadores, pode-se alcançar resultados muito mais rápido do que com a execução sequencial. Além disso, a programação paralela nos permite resolver problemas mais complexos e de maior dimensão, e isso é muito importante em algumas áreas reais que a gente pode ver essa aplicação, como, por exemplo, em bases de dados paralelas, mineração de dados, serviços de procura baseados na web, serviços associados a tecnologias multimídia de telecomunicações, computação gráfica, realidade virtual, diagnóstico médico assistido por computador, gestão de grandes indústrias ou corporações, dentre outras aplicações que é possível ver a programação paralela. Tem 2 termos na programação paralela que é importante de distinguir, que é a concorrência e o paralelismo, e para a gente distinguir bem isso daí, eu trouxe um exemplo prático. Vamos supor que em um computador existam 2 componentes independentes, o que um é responsável por gerenciar o download de arquivos, o outro é responsável pela renderização do programa. Em um programa que utiliza a concorrência, quando nós estivermos efetuando o download de um arquivo, o programa ele vai ficar alternando a execução desses 2 componentes para que consiga baixar um pedaço do arquivo e na sequência renderizar essa informação no navegador. Então ele vai ficar trocando essas 2 funções do navegador. Já o paralelismo ele envolve a execução literal de várias operações ao mesmo tempo. Isso é possível graças à utilização de múltiplos núcleos de processamento em um sistema. Trazendo aquele mesmo exemplo do slide anterior, agora imagine esse mesmo navegador funcionando em um computador multicore, onde ele consegue fazer um download e renderizar a informação ao mesmo tempo. Nesse caso, o programa já estaria utilizando o paralelismo, que ao contrário da concorrência, onde as tarefas são alternadas rapidamente, no paralelismo elas realmente ocorrem ao mesmo tempo em processadores diferentes. A programação paralela ela apresenta alguns modelos, que eu vou apresentar aqui só alguns, não são todos, mas os principais. O primeiro deles é a memória compartilhada, que nesse modelo as tarefas compartilham um espaço de endereçamento comum, que pode ser lido e escrito de forma assíncrona. Isso significa que várias tarefas podem acessar a mesma memória simultaneamente, facilitando a comunicação entre elas. O controle de acesso à memória é realizado pelo programador, que deve garantir que as operações de leitura e escrita sejam feitas de maneira segura para evitar condições de corrida e inconsistência nos dados. Uma vantagem desse modelo é que ele não requer comunicação explícita entre as tarefas para compartilhar dados, já que todas têm acesso ao mesmo espaço de memória. Porém, isso também traz alguns desafios, como o controle da localidade dos dados, que pode ser difícil de gerenciar de forma eficiente pelo programador. Na imagem abaixo nós podemos ver diferentes processadores de P1 a P4 e eles acessam a memória compartilhada. Cada processador tem a sua própria memória cache, que é representada pela letra M, mas todos compartilham o mesmo espaço de memória principal. Um outro modelo de programação paralela são as threads. Elas permitem que um único processo tenha múltiplos e concorrentes caminhos de execução. Isso significa que dentro de um programa principal, que é representado pelo A.out, a gente pode criar várias threads que são executadas simultaneamente. O programa principal ele é escalonado para ser executado no computador. Ele começa a execução de forma serial, mas cria múltiplas threads, que aí na imagem a gente pode ver que é da T1 até a T4, e elas podem operar de forma concorrente.
Cada thread possui sua própria memória local, mas todos compartilham os recursos globais do programa principal, incluindo a memória global. Isso facilita a comunicação entre as threads, mas também requer cuidado para evitar condições de corrida e garantir a consistência dos dados. Um outro modelo de programação paralela é o passagem de mensagem. Nesse modelo, cada tarefa utiliza sua própria memória local. As tarefas elas compartilham dados através da troca de mensagens, ao invés de utilizar uma memória compartilhada. Isso é útil em sistemas distribuídos, principalmente, onde as tarefas podem estar em máquinas diferentes. O programador ele utiliza uma biblioteca de rotinas para inserir no código as instruções necessárias para enviar e receber mensagens. O padrão MPI, que a Camille vai abordar mais à frente nesse trabalho, é amplamente utilizado para esse propósito, oferecendo dessa forma um conjunto de funções que facilitam a comunicação entre os processos. Na imagem abaixo, a gente vê que tem duas máquinas, A e B, cada uma executando suas próprias tarefas. As tarefas elas trocam dados enviando e recebendo mensagens através de uma rede. Por exemplo, na tarefa 0, na máquina A, envia dados para a tarefa 1 na máquina B, enquanto a tarefa 2 recebe dados da tarefa 3. Um outro modelo é o paralelismo de dados. No paralelismo de dados, as tarefas são executadas sobre o mesmo conjunto de dados, que geralmente é organizado como um vetor matriz. Cada tarefa ela trabalha em diferentes partes dessa estrutura de dados, permitindo que a mesma operação seja aplicada simultaneamente a diferentes segmentos. Na imagem a gente vê um array, que é processado por várias tarefas. A tarefa 1 lida com os elementos de 1 a 25, a tarefa 2 com os elementos de 26 a 50 e assim por diante. Todas as tarefas elas executam a mesma operação, mas em diferentes partes do array. Vou falar um pouco agora sobre métricas para avaliar o desempenho de aplicações paralelas. Tem várias métricas para avaliar esse desempenho, eu trouxe aqui apenas algumas. A primeira é o speedup. Ele é calculado como a razão entre o tempo de execução sequencial e o tempo de execução em paralelo. A fórmula seria essa daí, SP é igual a T1 sobre TP, onde T1 é o tempo de execução com um único processador e TP é o tempo de execução com P processadores. No exemplo da tabela abaixo, podemos ver como o tempo de execução diminui à medida que aumentamos o número de CPUs. O objetivo do speedup é mostrar a eficiência do uso de múltiplos processadores. Um speedup ideal seria o linear, onde dobrar o número de processadores resulta em metade do tempo de execução. No entanto, devido a fatores como sobrecarga de comunicação e dependência entre tarefas, isso nem sempre é possível. Temos uma outra métrica também, que é a lei de Amdahl. Ela é utilizada para determinar o limite máximo de speedup que uma aplicação pode alcançar, independentemente do número de processadores utilizados. Ela considera que a computação realizada por aplicação paralela pode ser dividida em 3 classes. A primeira, que é computações que só podem ser realizadas sequencialmente. A segunda, computações que podem ser realizadas em paralelo. E a terceira, computações de comunicação, sincronização e iniciação. Usando essas classes, o speedup de uma aplicação é definido pela seguinte fórmula, que é essa aí que está aí bem embaixo. Se a gente desenvolver aquela fórmula do slide anterior, nós vamos obter essa fórmula aí, onde F é a fração do tempo de execução que deve ser executada sequencialmente. Essa fórmula reduzida, ela nos diz que o speedup máximo que uma aplicação paralela pode obter. Porém, essa lei de Amdahl, ela tem algumas limitações. Ela ignora o custo das operações de comunicação e sincronização associadas à introdução de paralelismo. Por isso, pode resultar em previsões pouco realistas para determinados problemas. Uma outra métrica é a escalabilidade. Uma aplicação é dita escalável quando demonstra a capacidade de manter a mesma eficiência à medida que o número de processadores e a complexidade do problema aumentam proporcionalmente. De forma resumida, uma aplicação escalável ela pode aproveitar efetivamente mais recursos computacionais sem perder seu desempenho. A tabela no slide ela ilustra como a eficiência muda com diferentes números de CPUs e tamanho de problema. O tamanho de problema, no caso, seria representado pela letra N. Isso nos mostra que, embora adicionar mais processadores possa reduzir o tempo de execução, a eficiência nem sempre escala de forma linear devido a fatores de sobrecarga de comunicação e sincronização. Por fim, nós vamos explorar agora a complexidade de algoritmos em um contexto paralelo e os desafios associados a isso. Em algoritmos paralelos, a complexidade ela pode ser afetada pelo número de processadores disponíveis. O objetivo é sempre alcançar o speedup e eficiência na execução paralela, mas isso vem com alguns desafios. A transferência de dados entre processadores consome tempo e recursos, o que pode impactar negativamente o desempenho geral do algoritmo. Além disso, a sincronização é necessária para garantir a consistência dos dados e evitar condições de corrida. Porém, um excesso de sincronização pode levar a gargalos, limitando o paralelismo e afetando o desempenho. Para minimizar a sobrecarga de comunicação e sincronização, é importante utilizar técnicas como sobreposição de comunicação e computação, além de implementar métodos de sincronização eficiente. Esses fatores abordados eles devem ser considerados para projetar algoritmos paralelos para que seja garantido eficiência e eficácia no seu código.
Essas foram as referências utilizadas para estruturar a primeira parte desse trabalho. Agora a Camille vai dar sequência na parte 2. Obrigado. Olá, eu sou a Camille e vou estar aqui apresentando a segunda parte do trabalho. Vou falar um pouquinho das principais linguagens e ferramentas utilizadas em programação paralela, de forma que a gente vai poder entender como essas tecnologias ajudam a dividir tarefas complexas e realizar operações simultâneas de forma eficiente. Primeiramente, é importante a gente saber que as linguagens de programação paralela podem ser divididas em dois grupos principais, imperativas e descritivas. As imperativas são aquelas que utilizam de comandos para alterar o estado do programa. É o que a gente chama de manipulação direta do estado. Ela utiliza de comandos sequenciais. E ela pode ser subdividida em dois tipos: linguagens procedurais e linguagens orientadas a objetos. Já as descritivas são aquelas que não dependem desses comandos sequenciais. Ou seja, elas trabalham com expressões e regras lógicas para atingir um resultado. E elas podem ser subdivididas em linguagens funcionais e linguagens lógicas. Agora eu vou falar um pouquinho dos subtipos das linguagens imperativas. O primeiro é as linguagens procedurais, que é um estilo que vai dividir o programa em subprogramas menores, que são as rotinas. Isso vai permitir a modularização do código. Isso vai facilitar bastante, pois vai deixar o código mais organizado e vai permitir o paralelismo. Só que a utilização desse tipo de linguagem pode ter um problema por conta da dependência de dados. Por que isso acontece? Porque tem vezes que duas ou mais partes de um código vai precisar acessar ao mesmo tempo a uma informação, que pode gerar conflitos. Por quê? Porque vamos supor que duas partes, né, precisam de uma informação do código e uma delas acaba alterando essa informação e a outra não poderia receber essa informação alterada. Então, isso pode acabar gerando um conflito. Então, para a gente poder estar vencendo esse desafio, temos uma solução, que seria a exclusão mútua, que ela vai bloquear o acesso de uma das partes do programa enquanto uma tarefa está trabalhando nos dados. Linguagens que utilizam esse tipo de paradigma são a C e Pascal. Linguagens orientadas a objetos é um paradigma, né, da programação que organiza o código em torno de objetos, que representam entidades do mundo real. Com o uso desses objetos, eles vão ter encapsulamento de dados em funções. E cada objeto vai poder trabalhar sozinho, de forma independente. Essa independência de dados de cada objeto, ela é muito boa porque ela ajuda bastante na programação paralela. Por quê? Essa independência já gera um paralelismo implícito. A gente tem como exemplo Java, que é bastante famoso no POO, Orca e Cool. O Cool ele é até uma linguagem que foi projetada especificamente para maximizar esse paralelismo. Temos agora aqui, falando das linguagens descritivas, linguagens funcionais, que se baseiam em funções matemáticas puras. O que são essas funções puras? São funções que o resultado dela depende apenas dos argumentos fornecidos. Então, geralmente, esse tipo de função recebe sempre os mesmos argumentos e sempre vai retornar os mesmos resultados. Isso vai evitar a geração de efeitos colaterais. Vai eliminar os conflitos, né? E vai facilitar a execução paralela. Só que a gente tem também um problema, que é que essas linguagens podem ter um desempenho menor. Por quê? Elas vão precisar de sincronizar os resultados intermediários gerados por uma função. Agora, exemplos desse tipo de linguagens que utilizam esse estilo seriam a linguagem Haskell e Lisp. Agora, para finalizar, temos as linguagens lógicas, que elas são como a gente resolver um quebra-cabeça, porque você vai ter regras e deixar que o programa encontre
todas as combinações possíveis paralelamente. Então, elas vão ser processadas de forma independente da ordem, né, durante a execução do programa. Um exemplo desse tipo de linguagem que utiliza esse estilo é o Prolog. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as ferramentas que facilitam e ajudam a implementar a programação paralela. Primeiro é o MPI, que é o Message Passing Interface, ou interface de passagem de mensagens, que é um padrão para a comunicação entre diferentes processos em máquinas com memória distribuída. Ele é usado quando a gente tem várias máquinas que precisam trabalhar juntas, trocando informações para resolver um problema. Ele funciona de forma que cada máquina tem a sua memória local e elas trocam mensagens para compartilhar informações. Isso permite dividir tarefas grandes. Ele foi inicialmente desenvolvido para as linguagens C, C++ e Fortran. O MPI, os processos dele podem se comunicar de duas formas principais: a partir da comunicação ponto a ponto e a partir de comunicações coletivas. As comunicações ponto a ponto, elas funcionam de uma forma que a gente tem troca de mensagens de uma forma direta. Então, um processo vai enviar a mensagem e o outro vai receber. Então, é sempre uma troca entre dois processos diretamente. Agora, as operações coletivas, elas envolvem todo um grupo de processos. Então, pode acabar que ela pode incluir o uso de broadcasts. Um processo, então, vai enviar mensagem para todos os outros. Ou o uso de getters, que um processo vai enviar mensagem para apenas um. Ou de reduce, que os dados de todos os processos são combinados, gerando apenas um resultado. Algumas vantagens são a portabilidade, facilidade de utilização. A padronização e troca de mensagens vão gerar facilidade na eficiência e escalabilidade. Implementação de programas de programação paralela de memória distribuída em qualquer ambiente por conta da portabilidade. E também uma vantagem que hoje ela é implementada em outras linguagens além das iniciais, como Java e Python. Um desafio é a complexidade do código, né, que pode gerar um pouco de dificuldade na hora de aprender, e a latência, que é o tempo gasto nas mensagens entre os processos. Agora eu vou falar um pouco sobre o OpenMP, que é o Open Multiprocessing, que é uma API que permite a programação multiprocesso de memória compartilhada em várias plataformas. Ele funciona em sistemas de memória compartilhada e é baseado num modelo de programação paralela de memória compartilhada. Ele possui um modelo portátil e escalável e é composto por diretivas de compilação, rotinas de biblioteca e variáveis de ambiente, e vai ser consistido em múltiplas threads. Ele é utilizado em linguagens como C, C++ e Fortran. Ele consistir em múltiplas threads é bastante importante para a gente entender um dos modelos que ele utiliza, que é o fork e join. O fork and join é um modelo em que threads são criadas e executam em paralelo e depois se juntam. Ou seja, a gente inicia com uma thread master, que é a thread inicial, e depois vão ser criadas outras threads paralelas, que são essas regiões aqui que subiram após a thread inicial, a partir da imagem. E aí, a gente vai ter um join, que é uma barreira no final de cada paralela que vai finalizar a execução da nossa thread inicial. E aí, a partir dessa finalização, a gente pode criar outras regiões paralelas, tendo uma outra thread inicial e outras regiões paralelas. Aqui com essa imagem a gente consegue ver a formação desse processo, como que funciona. Iniciação da thread, as regiões paralelas, a finalização e aí a criação de outras regiões paralelas.
Essa paralelização acontece de uma forma incremental, podendo criar várias regiões paralelas durante o código. Uma das vantagens que a gente tem é que ela vai possuir conexões tanto de baixo e alto nível, compatibilidade com código serial, independência de linguagem, compilador e plataforma. Ou seja, a gente pode misturar partes paralelas e sequenciais no mesmo programa por conta da compatibilidade e não vai se limitar dependendo do compilador ou plataforma. Uma das desvantagens é a limitação por conta da memória compartilhada e a implementação somente em C, C++ e Fortran. E agora eu vou falar sobre o CUDA, que é o Compute Unified Device Architecture, que é uma plataforma criada pela NVIDIA para aproveitar o poder de processamento das GPUs para a computação paralela de alto desempenho. O CUDA, ele geralmente é muito demandado na área da matemática e biomedicina, por conta que essas áreas precisam de um processamento que retorne respostas rápidas e também necessitam de grande capacidade de processamento por conta do grande número de dados ou cálculos. Então, por conta do alto poder de desempenho que a gente tem aqui, ela é essencial para esse tipo de área. Ela é geralmente utilizada nas linguagens Fortran, C, OpenCL, DirectX e Compute. Ela funciona também em threads, ou seja, a gente tem uma execução de blocos de threads em 3 dimensões, que lembra até um cubo, né? E cada thread do bloco vai poder conversar com o outro. A gente tem essa imagem aqui que ela compara a distribuição de transistores da CPU e da GPU, e os transistores são componentes eletrônicos essenciais, né, que vai realizar os cálculos em qualquer processador. A gente consegue ver aqui que a CPU tem um menor número de núcleos e por conta disso ela acaba tendo uma alta frequência de operação. Já a GPU vai ter um maior número de núcleos e uma alta paralelização. Por conta desse grande número de núcleos, a GPU consegue ter uma programação paralela de uma forma muito mais eficiente, por conta do alto processamento que ela vai ter. E ela vai ser otimizada para tarefas que podem ser divididas em várias partes de processamentos simultâneos. Então, por conta desse tanto de núcleos que ela tem, ela vai ser otimizada e vai tornar muito eficiente para esses cálculos. E agora eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens da CUDA. Uma das vantagens é porque elas são dedicadas apenas para processar dados. Então, elas não vão guardar informações de cachê nem controlar fluxos de dados. Você vai apenas colocar os dados que você precisa que sejam processados, esperar e obter o resultado. E isso vai aumentar bastante a eficiência e o desempenho dela, porque você não vai precisar estar tendo esse controle e não vai precisar, que vai demandar tempo, né? Ela vai ter uma otimização para usos variados, como eu citei no início da questão de cálculos matemáticos, vai ter um alto desempenho, porque ela apenas vai processar, e computação híbrida. E algumas das desvantagens são a dependência do hardware, porque isso vai depender da NVIDIA, né? E também que é recomendado você ter um grande volume de dados já no início do processamento. Isso porque, como ela não guarda informações e nem controla o controle de fluxo, é bem importante você já ter um grande volume para evitar erros no processamento e no resultado que você vai obter. Então, essas são as ferramentas e linguagens que a gente pode estar explorando para ter um potencial bem bom da programação paralela. Cada uma tem as suas vantagens e limitações, mas elas juntas, né, e sozinhas também conseguem nos dar várias soluções para resolver problemas bem complexos. Aqui estão todas as referências bibliográficas que a gente utilizou nessa segunda parte.
Olá, meu nome é Gustavo. Eu vou apresentar agora a parte 3 do trabalho de algoritmos paralelos. Eu vou apresentar nessa parte dois algoritmos e suas versões sequenciais e paralelas dele. Primeiramente vai ser o Bubble Sort. Bom, o Bubble Sort é um algoritmo de classificação comumente usado na área. Ele se baseia na ideia de comparar repetidamente pares de elementos adjacentes de itens, né, na lista e trocá-los se estiverem fora de ordem. Esse processo ele vai continuar até que a lista ela seja totalmente classificada. O algoritmo de classificação é provavelmente um dos mais famosos que tem, é o classificação por bolha, né, o Bubble Sort. E vale ressaltar também que existem milhares de mutações desse algoritmo e ele é usado principalmente para fins educativos. Aqui está a primeira versão dele, o Bubble Sort sequencial. Ele é implementado em C++ e ele pode ser bastante lento ao utilizar listas enormes. Assim. Bom, na função aqui a gente vai ter dois parâmetros, que seria a lista, né, o vetor a ser ordenado, o tamanho desse vetor. Aqui um booleano falando que ele vai estar ordenado ou não. Ele sempre vai, primeiramente, vai começar como false. Enquanto ele não estiver ordenado, ele vai colocar primeiro como true, assumindo que o vetor já esteja ordenado, e rodar para o loop, né, por todo o array, que vai verificar se o valor na posição i é maior que o valor na posição i mais 1. Se for, ele vai trocar os elementos e falar que ele não está ordenado. Fazendo isso até que totalmente não caiba nessa if e que ele esteja assim ordenado. Bom, falando agora um pouco sobre a versão paralelizada dele, é uma implementação paralela em C++, e essa lista ela vai ser dividida em blocos, né, que vão ser resolvidos por threads de forma independente. A ideia básica do paralelo Bubble Sort, né, é dividir essa lista de itens em pedaços menores, que podem ser classificados independentemente por diferentes threads, onde cada thread classificaria, né, ordenaria seu pedaço de lista utilizando um algoritmo regular de Bubble Sort. E uma vez que esses pedaços estejam totalmente ordenados, eles seriam mesclados novamente para criar a lista final classificada. Bom, o próximo algoritmo que eu vou falar agora vai ser a soma de matrizes. A soma de matrizes é uma operação fundamental tanto na área da matemática como da computação. A ideia básica por trás dessa soma seria realizar a soma de matriz A com a matriz B, considerando que as duas elas sejam do mesmo tamanho, ou seja, mesmo tamanho de linhas e colunas. E vai utilizar de loops que passam por essas linhas e colunas. Ela é bastante utilizada, principalmente pela quantidade de dados que geralmente empresas utilizam, que podem estar, enfim, em várias matrizes, né, que precisam ser agrupadas. Primeiro a gente tem uma soma de matrizes sequencial, utilizando em Java, né, que também ela vai ser um pouco lenta ao utilizar de matrizes enormes. Bom, aqui na estrutura a gente tem dois parâmetros, que seria a matriz A ser somada com a matriz B. Nós temos aqui as variáveis linhas e colunas e uma nova matriz resultado que vai ser a utilizada para colocar o resultado das somas de linhas e colunas. Aqui ele vai passar por um for por linhas e depois por um for pelas colunas, que vai fazer assim a soma do valor ij com o valor ij das duas matrizes. E depois assim retornando essa matriz, né, que foi o resultado do A e o B. Falando um pouco agora sobre a soma de matriz paralelizada, ela vai ser uma implementação paralela utilizando CUDA do algoritmo de soma de matrizes,
E é necessário, assim, explicitar as configurações de execução, primeiramente, implicando informar o compilador quantos blocos e threads serão utilizados na execução. Nessa linha, a gente pode verificar um exemplo de configuração do kernel, onde o primeiro parâmetro pode ser a inicialização com uma, duas até três dimensões, blocos, né, que corresponde aos blocos que serão utilizados durante a execução. E o segundo vai ser o número de threads que vão ser utilizadas por bloco. Ou seja, caso eu inicialize o kernel com 3 blocos e 3 threads, isso implica que a minha função kernel ela vai ser executada com 9 threads operando em concorrência. Nós temos aqui agora o valor do primeiro item da matriz, que vai ser, né, a matriz no item AJ e J. O segundo a mesma coisa. E o terceiro vai ser o resultado, né, dessa matriz, junto com o valor do tamanho da matriz. Aqui nós temos o index I e o J, junto com N, que vai ser o index a ser utilizado. A vantagem desses algoritmos que nós podemos citar é um tempo de operação mais rápido, um uso de memória mais reduzido e maior escalabilidade, mas também apresentando maior complexidade e desempenho menor em listas e matrizes pequenas, e uma melhoria limitada pelo desempenho. No geral, a utilização desses algoritmos paralelos vai depender muito da quantidade de dados utilizados, uma vez que esses dados pequenos, algoritmos paralelos tendem a ter o mesmo desempenho que um algoritmo sequencial. Então, o certo seria, na verdade, utilizar esses algoritmos paralelos com uma grande quantidade de dados e, quando puder, né, utilizar algoritmos sequenciais para tratamento de dados pequenos. Aqui está as referências bibliográficas utilizadas. E esse foi nosso trabalho e espero que tenham gostado. Até a próxima.